Após um longo processo de estudo, a Secretaria da Pontifícia Obra da Propagação da Fé apresentou a sua nova identidade visual e as novas marcas das atividades que fazem parte da obra. O projeto foi realizado em conjunto com a Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias e o setor de comunicação. Agora, para conhecermos essa nova identidade e a missão e o carisma, nós vamos conversar com o padre Genilson Souza, secretário da Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Seja bem-vindo, padre Genilson Souza, ao programa Pai Eterno. Olá, querido padre Wellington, também a Caíssa e a todos os que estão nos acompanhando nesta tarde, neste momento. Quero saudar também a todos de Pernambuco, minha origem, enfim, de todo o Brasil. Uma alegria de estar com vocês neste momento, nessa entrevista, falando um pouco da Secretaria da Propagação da Fé, que é uma das obras, das Pontifícias Obras Missionárias aqui no Brasil. Tá certo. Padre Genilson, a gente começa então perguntando qual a missão e no que consiste a Pontifícia Obra da Propagação da Fé? Então, primeiramente, no todo, as obras, juntamente com a Propagação da Fé, é uma rede de oração e caridade pela a missão da Igreja no mundo. Então, o papel primeiro é de rezar pela missão da Igreja que está espalhada em todo o mundo. E também esse dom, este carisma também de caridade, de solidariedade com a missão de evangelizar a todos os povos. Ô, padre, a propagação da fé, a obra da propagação da fé, ela tem o objetivo de ajudar tanto espiritual, mas também de uma forma material, né? Essa é a motivação também. Isso. Dentro do carisma da propagação da fé, como também de todas as obras, temos 3 pilares. A oração, em primeiro lugar, né? O sacrifício, o segundo ponto, e o terceiro, a solidariedade. Traduzindo, eu rezo pela missão. Eu também sou uma missão. E eu também partilho com a missão. E assim a gente lembra um pouco de Santa Teresinha, que tanto queria evangelizar, queria sair pelo mundo para viver a missão, anunciando o Evangelho, mas como as circunstâncias do seu tempo, a sua congregação que ela escolheu para viver a sua experiência de fé era um pouco fechada, a sua intimidade com Deus exigia que ficasse num espaço privado, ela rezava pelas missões, rezava pelos missionários. E aí, por isso, nós temos na igreja Santa Teresinha como uma das padroeiras ou um dos padroeiros da missão. São Francisco é aquele que sai em missão, justamente vai evangelizar a Ásia. Quer dizer, alguém que coloca a serviço da missão da igreja, daquela compreensão, eu sou batizado, sou enviado. Lembrando São Francisco, lembrando também Santa Teresinha, na verdade é olhar para cada um de nós batizados, somos chamados, batizados e enviados para testemunhar o amor de Jesus no mundo inteiro. E o pilar de colaborar, de eu também ajudar na missão. E a gente tem essa imagem da fundadora da propagação da fé, assim a Paulina Jaricó. Ela que organiza um grupo de pessoas para ajudar na missão. E a gente lembra a cada paróquia, cada diocese, que com seus fiéis também semanalmente ou mensalmente colabora, participa e ajuda a missão da igreja, a mensagem de Jesus chegar aos corações dos irmãos e irmãs, de modo especial aqueles ainda que não conhecem a mensagem de Jesus. Padre Genilson, a gente pode dizer que a Pontifícia Obra da Propagação da Fé promove sua missão tanto na ajuda espiritual quanto material das pessoas que estão envolvidas na missão da igreja? Isso, com certeza. A propagação da fé justamente é aquela que desperta no coração da igreja essa consciência de que nós todos somos uma missão. Próximo domingo, nós vamos celebrar a Ascensão e nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos, ele vai dizer: ide ao mundo inteiro e vocês serão minhas testemunhas. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar tudo o que vos ordenei. A missão da propagação da fé justamente
é despertar no coração da igreja, lembrar a todos os fiéis que nós todos somos chamados a rezar pela missão, colaborar com a missão e também, como diz o Papa Francisco, uma igreja que vai ao encontro, uma igreja que esta alegria de se encontrar e anunciar as maravilhas de Deus. Hoje, nesse dia todo especial, estamos celebrando Nossa Senhora de Fátima, e Nossa Senhora é a primeira missionária. É aquela que, do encontro com Deus, ela vai levar a alegria do Evangelho, a alegria de estar ao lado do Senhor, a alegria de estar nessa experiência profunda com Deus. E Maria vai a Isabel justamente testemunhar esta alegria de se encontrar com Deus, com essa mensagem que transforma, com o Verbo encarnado que veio habitar no meio de nós. O Padre, nós falávamos justamente sobre essa característica de Nossa Senhora, que nós somos chamados a viver muito na missão, da confiança, que quando Deus nos chama a algo, Ele sempre providencia para que aquilo aconteça, Ele vai nos capacitando. E ser missionário é isso, né, Padre? Propagar a fé, a boa notícia, a boa nova, é confiar sempre que Deus, Ele vai nos capacitar a fazer aquilo, a missão que Ele nos confiar. E justamente, Caíssa, nesse tempo que nós estamos passando, vivendo de pandemia, é esse tempo que Deus nos chama para anunciar com esperança a vida. O ano passado, aqui nas Pontifícias Obras Missionárias, juntamente com todas as dioceses, nós meditávamos, refletimos sobre a vida é missão. E a missão não é fazer coisas, a missão é viver a alegria do Evangelho na nossa vida, na nossa caminhada. É testemunhar com alegria, mesmo diante das circunstâncias que nós estamos passando, de sofrimento, de pandemia, de doença, como também estamos aí acompanhando as notícias de conflitos em alguns países. É nesse tempo presente que somos testemunhados a não perder a esperança, a não desanimarmos, mas levar a mensagem do Evangelho e a mensagem da paz. Certo. Padre, nós sabemos que existem 4 obras pontifícias que trabalham para intensificar a animação, formação, informação e cooperação. Em uma comunidade, uma depende da outra para ser desenvolvida ou elas acontecem de forma individual? Ela acontece de modo individual, mas ela pode acontecer de forma simultânea. Então, nós temos aí a infância e adolescência missionária em todos os nossos estados do Brasil. Nós temos aí a propagação da fé. E dentro da propagação da fé, daqui a pouco nós vamos falar, temos 3 atividades. Assim, a juventude missionária, famílias missionárias e enfermos idosos missionários. Além da propagação da fé, a infância e adolescência missionária, temos a União Missionária, que trabalha justamente com a formação dos presbíteros, dos seminaristas e também a formação permanente do clero do nosso país. Então, nós, no Brasil, dentro das Pontifícias Obras, nós temos essas 3, e dentro dessas 3 obras, temos a propagação da fé, que tem 3 atividades diretamente que trabalham aqui na sede das Pontifícias, mas que está implantada, está assim, inserida nas paróquias e dioceses do nosso Brasil. Juventude missionária, famílias missionárias, enfermos e idosos missionários. Ótimo, Padre. Ô, Padre, explica pra gente como é essa nova marca da Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Ela foi realizada em conjunto com as Pontifícias Obras Missionárias? Essa marca da propagação da fé é justamente, na verdade, acontece dentro das Pontifícias Obras Missionárias. Uhum. Na verdade, é um trabalho de comunhão, de parceria com a direção, com o Padre Maurício, que deu a entrevista a vocês semana passada. Próxima semana nós teremos o Padre Antônio, em breve a irmã Vânia, que vai falar um pouco da Jornada Nacional. Então, podemos dizer assim, essa logomarca, podemos falar da propagação da fé, ela está em comunhão com as Pontifícias Obras Missionárias. Eu falava essa semana que a propagação da fé, ela é a alma das Pontifícias Obras Missionárias. Uhum. É de onde tudo nasceu. Daqui a pouco se tiver o espaço, podemos falar um pouquinho do surgimento da propagação da fé. É essa intuição de uma jovem, Paulina Jericó, que
convida pessoas para rezar pela missão no mundo inteiro. E justamente essa comunhão da propagação da fé é justamente de criar no coração esse intuito de rezar pela missão no mundo inteiro. Por isso que a gente vai ter aí na logomarca o globo, né? E aí o símbolo da propagação da fé, lembrar que a missão, né, que deve chegar em todos os corações no mundo inteiro, e nós todos somos responsáveis por essa missão. Agora, padre, como o senhor já bem disse, né, da oportunidade das pessoas até contextualizarem a propagação da fé, essa obra do Papa, fala um pouco para nós, então, do início, como é que surgiu e como é que ela se consolidou para chegar aos dias atuais com uma realidade tão presente na vida da igreja. As coisas de Deus, padre Wellington, Caíssa, são tão simples, né? Ela nasce no silêncio, podemos dizer assim, no silêncio da noite, nas reflexões diárias das pessoas, e podemos dizer também de pessoas simples, como é o dia de hoje, Nossa Senhora de Fátima, aquelas crianças lá em Portugal. É nessa experiência de fé também que Paulina Jaricó, uma jovem de apenas 20 anos, e ela tem essa intuição de rezar pela missão, ela começa a chamar um grupo de pessoas para rezar pelos missionários na China. Tudo começou com essa intuição, né, de rezar pelos missionários que estavam na China com dificuldades, com um contexto muito complicado também, não somente na China, mas na própria França. E ela, nessa experiência de oração, de fé, ela vai se organizando, formando grupos de pessoas para rezar principalmente o Rosário Vivo, essa experiência também da oração do texto, isso há 200 anos. E, além da oração, ela começa a formar um grupo de pessoas para colaborar com os missionários que estavam na China. Entre eles, o seu irmão Filéias estava na China e ela também colaborava com esses missionários. Então, depois de bastante tempo, ela formou essa organização da propagação da fé, mas não tinha um reconhecimento da igreja. Ela morreu em 1862, mas apenas em 1922, o Papa Pio XI reconhece como obra pontifícia. O que é a obra pontifícia? É justamente a igreja assume como uma obra da própria igreja. Então agora ela vai motivar, propagar esse trabalho bonito despertada por essa jovem, a Paulina Jaricó. Se espalhou para o mundo inteiro. Próximo ano vamos celebrar 200 anos. Não somente a propagação da fé foi reconhecida como pontifício, como também a infância e a adolescência missionária que surgiram também na França, na década de 40 do século XIX, né, por um bispo francês, e em 1922 também foi declarada, reconhecida como obra pontifícia, né? E logo em seguida, em 1950, é reconhecida também a União Missionária como obra pontifícia. Nós temos justamente também no Brasil a União Missionária. Ô padre, fala pra gente um pouquinho das principais atividades, então, que são desenvolvidas pela obra da propagação da fé, a relação dela com a juventude missionária, famílias missionárias e idosos e enfermos missionários. Podemos dizer, Caíssa, que as atividades são novas aqui no Brasil, né? Enquanto propagação da fé, bastante tempo já, mas as atividades foram surgindo há poucos anos aqui no Brasil, dentro da propagação da fé. E nós temos aí a Juventude Missionária. Em 2005, foi assim motivada, criada a Juventude Missionária, que era justamente as crianças e adolescentes que vinham da experiência da IAN e que despertavam em continuar essa atividade, esse trabalho bonito pela missão. E aí, em 2005, foi criada a Juventude Missionária. E a Juventude Missionária está espalhada pelo nosso Brasil e tem toda uma metodologia de encontros, de espiritualidade, e a espiritualidade justamente, como nós falamos, do sacrifício, da oração e da caridade. Mensalmente, eles seguem uma metodologia de encontro partindo justamente do
do ver a realidade, refletir sobre a sua realidade. Dentro dessa reflexão da sua realidade, eles vão buscar aprofundamento, iluminação na palavra de Deus. E dessa luz da palavra de Deus também eles vão colocar-se à disposição para agir, refletir e como eles podem também colaborar e construir um mundo melhor. E por último, dentro de um ciclo de um mês, eles têm um momento celebrativo daquilo que eles meditaram, refletiram na realidade, daquilo que a palavra de Deus os iluminou e daquelas metas e objetivos que eles tomaram em grupos para viver a sua experiência como jovens missionários, na consciência de que Deus é missão e Deus também nos chamou e nos envia. E a juventude é justamente essa força na igreja que testemunha a alegria do Evangelho no meio de nós. Além da juventude missionária, nós temos as famílias missionárias espalhados por alguns estados. Nós não temos em todos os estados do nosso Brasil, mas é a nossa missão durante esses anos aí que nós vamos ficar na Secretaria Paroquial, dando continuidade ao trabalho do Padre Badacé, de motivar e implantar em nossas paróquias, diocese, as famílias missionárias. A juventude e as famílias, a gente diz justamente que não é uma atividade para concorrer ou ser mais um grupo na paróquia. Pelo contrário, essa semente de Deus que deve despertar e motivar os grupos pastorais, comunidades, a paróquia, a diocese, para a consciência missionária, despertar mais e mais a consciência missionária na igreja. Não somente a missão local, na sua paróquia, mas também olhar a missão adigentes, olhar também para as realidades distantes, onde podemos também rezar, colaborar e fazer a nossa parte. E nossa oração cotidiana, rezar pelo nosso lugar, mas também rezar por tantas realidades que precisam também da graça e do amor de Deus. Então, as famílias missionárias estão inseridas em nossas paróquias justamente para ajudar as famílias nessa consciência de que nós não temos somente a nossa família, nós não temos apenas a nossa comunidade, nós somos uma rede de comunidade e devemos estar unidos na oração, na solidariedade e no sacrifício pela missão universal da Igreja. Além disso, nós temos os idosos e enfermos missionários, a terceira atividade. Às vezes nós chegamos em certa idade, nós acompanhamos, né, padre? Pessoas com certas idades e dizem, a minha missão acabou, eu não posso fazer mais nada. Pelo contrário, da criança à minha idade, que eu esteja, o idoso, eu sou também um testemunho do Evangelho. Nas nossas dores, nas nossas enfermidades, é ali que Deus está me chamando também a ser um missionário, a testemunhar nas minhas dores, no meu sofrimento, nas minhas dificuldades, na minha solidão. Eu sou chamado também para testemunhar. Então, eu sou missionário ali também, no momento de dor, na minha velhice, no meu cansaço, na minha enfermidade, sou chamado a testemunhar o amor de Deus. Por isso, nós temos também essa atividade dos idosos e enfermos, né, que formamos líderes para acompanhar, mas não somente acompanhar, para dizer aos idosos e enfermos que eles também são amados, são queridos, e Deus está ali agindo neles, eles são chamados a testemunhar as maravilhas do Senhor, mesmo no seu sofrimento e na sua dor. Tá aí, quem está em casa pode ver, diretor, essa marca? Então nós vamos apresentando aí a nova marca Identidade Visual da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, onde nós apresentamos, que tem aí o PONF, né? PONF. Isso. Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Explica para nós, padre, essa logomarca. Então, não está aparecendo aqui na tela, mas dá para ver aqui. Então, esse globo justamente é aquilo que eu falei anteriormente, é justamente o olhar universal, né? Então, a propagação da fé é justamente essa consciência de que a nossa missão, a missão da igreja, é a missão que está voltada para o mundo inteiro. A missão da igreja não é ficar presa em si mesmo, mas ela está voltada para
anunciar ao mundo inteiro a alegria do Evangelho. E todos são chamados, não é, Padre, a evangelizar, a realizar a missão, não é? Jovens, crianças, idosos, enfermos, como o senhor acabou de falar. Justamente, todos nós somos missionários, todos nós somos uma missão, ou nós somos missão. Este ano, já entrando no assunto que o Padre Maurício com certeza já falou para vocês, no mês de outubro nós temos o mês missionário. E este ano o tema é Jesus Cristo é missão. E nós não podemos deixar de anunciar aquilo que ouvimos, né, e vimos e ouvimos. Todos nós, cristãos, somos chamados a anunciar a alegria do Evangelho, a alegria de Cristo vivo no meio de nós. Próximo domingo vamos celebrar a Ascensão do Senhor, ao mesmo tempo é a saída de Jesus ao céu e ao mesmo tempo é a presença dele dentro da igreja, ele que permanece também no Espírito Santo, nos conduzindo, nos iluminando no caminho da missão. Tá certo, nós agradecemos ao Padre Genilson Souza, secretário da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, pernambucano, em Brasília, a serviço da igreja. Isso aí, muito obrigado. Eu sou lá da cidade chamada Casinhas. Casinhas? Sim, Casinhas. Talvez vocês nunca ouviram falar desse nome. Não. Vai perto de onde? É uma cidade... Ela fica perto de Caruaru, a capital do forró. Caruaru. Caruaru, sim. Isso, Caruaru, Campina Grande, Surubim, a terra da vaquejada, como é conhecida lá na região, e fica no agreste de Pernambuco. Eu sou padre da Diocese de Nazaré. A sede de Nazaré fica próximo a Recife, ali Carpina, e estava na cidade chamada Itambé, que significa Pedras de Fogo. E ao lado de Itambé tinha uma cidade chamada Pedra de Fogo, quer dizer, é o nome, né, o nome da cidade de Itambé. Então são duas cidades. Padre, dois temos estados. muita gente que acompanha, viu, a TV Pai Eterno por lá. E toda vez que a gente tem um tema, uma entrevista, o pessoal do Nordeste está sempre presente aqui nos comentários, ligando para nós, mandando recado. Então, desde já, nosso muito obrigado ao Padre Genilson Souza. Forte abraço, viu, Padre? Forte abraço, Padre Elton. Obrigado, Gaíssa. E até logo, com a graça de Deus.